Deus, quando Ele fala com grandes homens da sua Santa Escritura, Ele pega e fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Era impossível carregar uma casa naquele tempo. Hoje já existe modernidade, né? Você pode levar uma casa para lá e para cá, desde que ela seja uma casa pré-moldada, né? Eu acho que é isso o nome. Mas naquela época não. Então homens direcionados por Deus, eles não construíam casas, porque eles sabiam que não tinham lugares ou paradeiros. O que eles faziam, armavam tendas. E por que que aquela mulher não armou uma tenda na casa dela para receber Eliseu, ao invés de construir uma casa de tijolos? Vai uma visita na sua casa. E uma visita legal fica um dia, 2, 3. No quarto dia já está meio bagunçado. No 7º dia você já está falando, tá faz tempo aqui, né? Tá gostoso aqui em casa, né? Poxa vida. Pega alguma coisa lá na geladeira. Não, já pegou, tá aqui, né, no chão. Abriu o refrigerante antes da gente, olha que coisa bonita. Poxa vida, hein? Obrigado, hein? E o que você faz? Arma uma tenda na sua casa. Como é que é isso? Bota um colchão na sala, estica um lençol no sofá. Para quê? Para doer as costas e a visita ir embora logo. Mas aquela mulher não. Ela fala, amor, vamos construir um cômodo de tijolos. O que eu vejo aqui é de que lá no Antigo Testamento, não hoje eu acho que não é mais assim. A presença de um sacerdote dentro da nossa casa era a própria representatividade do próprio Deus dentro da nossa casa. Aquela mulher, ela não armou uma tenda porque ela estava querendo dizer para aquele homem de que a presença dele na casa dela era a presença do próprio Deus. E por que não construiu uma tenda? E por que não construiu uma tenda? E por que foi de tijolos? A presença de Eliseu era a representatividade da presença do próprio Deus na sua casa. A casa que ela construiu para aquele homem era um cômodo. Mas quando você constrói um cômodo na sua casa, você não está separando algo da sua casa. Você está estendendo alguma coisa na sua casa. Então ela estava dizendo para aquele homem, a presença de Deus na minha casa é a extensão da minha casa. Por que não uma tenda? Por que tijolos? Porque ela estava dizendo assim, você, quando está aqui, é uma extensão do céu na minha casa. Porque quando você está aqui, eu sinto o próprio Deus dentro da minha casa. Porque eu disse que antigamente era assim. Eu vou te responder. Porque antigamente, um sacerdote, um homem de Deus, um profeta, ele dava um direcionamento. Hoje as pessoas acham que nós damos uma opinião. Hoje para as pessoas o sacerdote fala assim, você deveria fazer algo. Pastor, eu entendo sua opinião. Um homem de Deus, ele não abre a boca para te dar uma opinião, ele te dá um direcionamento. E ela estava dizendo assim, a minha casa agora é a extensão do céu. Ela estava dizendo para ele, você não é mais uma visita, agora você é de casa. Diga comigo, cama, mesa, cadeira, lamparina, cama. Aquela mulher constrói uma casa de tijolos que virou a extensão da casa dela, e ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E eu li o texto umas 3, 4 vezes para entender o que Deus queria que eu dissesse sobre esse texto, porque ele é muito conhecido. Você já deve ter ouvido alguma pregação da mulher que diz, vai tudo bem. Mas Deus disse assim, olha os elementos. E eu comecei a ler, e ler, e ler. Como eu disse, quando você chama uma visita para sua casa, você arma uma tenda. Põe um lençol,
bota para dormir no sofá, põe para dormir no chão, mas aquela mulher compra uma cama. Diga cama. Isso. A cama, naquele momento, representava também uma extensão da casa dela. E ela estava dizendo para aquele homem assim, ó: fica mais um pouco. Não vá embora. Não sai daqui. Diga cama. Não vá embora. Fica mais um pouco. Fica com essa frase na sua cabeça. Que Deus tem algo para você sobre isso nessa noite. Diga mesa. A mesa, quando vai visita, vamos falar de visita de novo? Mesa também é uma extensão da casa. Você coloca qualquer pessoa na sua mesa, sim ou não? Não. Quem você coloca na sua mesa? Sua família, seus amigos, os mais próximos. Você não chama qualquer pessoa para se sentar na sua mesa. Mais uma vez aquela mulher estava dizendo para aquele homem: não vá embora. Fica mais um pouco. Aqui tem tudo o que você precisa. Olha, Jesus disse assim: eu não tenho onde repousar a minha cabeça. E Eliseu tinha. Eliseu tinha um cômodo na casa de uma mulher. Eliseu tinha o que comer. Ele tinha cama para se deitar. Ele tinha uma mesa para fazer comunhão. Cadeira. Diga cadeira. Eu escrevi uma canção uma vez, em que eu me imaginava... Posso mexer aqui, pastor? Eu me imaginava sentado em uma cadeira e Jesus na outra. Assim, de frente. E durante essa visão que eu escrevi essa canção, eu lembro que eu podia tocar o rosto dele e ele tocava o meu. Diga cadeira. Cadeira é sinal de intimidade. Aquela mulher mais uma vez estava dizendo para ele assim, ó: quando você está aqui a gente tem tanta conversa boa. Quando você está aqui eu posso falar das minhas intimidades. Quando você está aqui eu posso dizer tudo que eu estou passando, sabe? Porque vida de casado não é fácil. É muito difícil. É complicado. Mas quando você está aqui, eu coloco uma cadeira para você, uma cadeira para mim. A gente conversa, a gente coloca o papo em dia, a gente confidencia as coisas, a gente sorri, a gente chora, a gente se ouve. Diga assim, intimidade. Você só põe uma cadeira de frente com a outra, com alguém que você é muito íntimo. Porque quando você põe uma cadeira de frente para a outra, você quer contar alguma coisa para aquela pessoa. Ou pelo menos ouvir algo daquela pessoa. Diga cadeira. Intimidade. Agora vamos falar sobre lamparina. Diga lamparina. Aquela mulher coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Para que serve a lamparina? A lamparina ela traz luz para o lugar. Diga luz. Quando a luz chega, o que ela faz? Ela espanta a escuridão. A luz nessa situação, naquele cômodo, identificava uma coisa: aquele lugar não era usado por mais ninguém da casa. Somente Eliseu poderia entrar naquele lugar. Ninguém tinha autorização para entrar naquele cômodo, porque aquele cômodo era do homem santo de Deus. E aí Deus me fez pensar em algo muito interessante. Como eu disse, a lamparina traz luz. E é muito doido, a gente vai lendo a Bíblia, vai tendo umas visões, né, muito doida. E eu me via passando numa rua, e aquele cômodo que aquela mulher construiu. Como aquele lugar não era habitado por mais ninguém, quando a luz estava acesa, é porque o profeta estava na casa. A luz naquela casa identificava de que aquele homem de Deus estava naquele lugar. A luz naquele lugar significava que aquele homem estava lá.
E eu volto a dizer de que Eliseu era a representatividade de Deus na casa daquela mulher, na extensão da casa dela. E mais uma vez eu digo para vocês, luz, ela espanta a escuridão. Então quando Deus está na casa, as trevas vão embora, a escuridão vai embora, a luz chega. E onde há profeta, a luz. Que andarabalabassu e andaramai, dori chiari andarabai, sei ando de arai. E onde raço e de canto e neremiai tu ideia. As pessoas passavam na rua, a luz estava apagada. Mas elas passavam um dia e diziam: tem um homem de Deus nesse lugar. Deus está presente nesse lugar. Tem um profeta naquela casa. Deus está na casa. A lamparina traz luz, espanta a escuridão, identifica que naquele lugar tem alguém dentro daquele cômodo, naquela casa. Mas a lamparina também ela trazia calor, diga calor. Versículo 11. Estou acabando. Eliseu chama Geazi, lembra no versículo 11, e pede para chamar a sunamita. Ele está muito incomodado. Por que uma mulher vai construir um cômodo de tijolo na casa dela, para mim? Por que tanta hospitalidade? Eliseu chega a pensar de que aquela mulher estava interessada em algum tipo de benefício, alguma influência dele com as autoridades. Ele diz assim: ô mulher, você quer que eu fale aí com algum governador, algum deputado, algum vereador? O que é? O que você está precisando? Ela falou: não, eu com o meu povo aqui está tudo certo, está tudo bem. E ele continua incomodado. E ele chama Geazi mais uma vez. Ele fala assim: Geazi. E cara, Geazi era muito ligeiro. Geazi era, nossa, que servo. A gente queria um desse, né não? Cara, Geazi ficava de olho em tudo. Geazi, o que essa mulher precisa? Ele chega com o relatório na hora. Ele não fala: pera aí que eu vou ali ver. Rapaz, Geazi, o que essa mulher precisa? Opa, o esposo dela é velho. Tirando a cadernitinha, né? Ó, o esposo dela é velho e ela não tem filhos. E Eliseu fala: olha só, manda chamar a sunamita de novo. E ela chega até o quarto dele. A luz estava acesa. O profeta estava na casa. Deus estava na casa. E ele diz assim: conta, nessa mesma data você vai estar grávida e balançando o filho nos seus braços. Ela fala: parou! Não brinca com isso. Eu sei a idade que meu marido tem. Passou-se um ano e a profecia se cumpriu. Era um profeta. Havia luz na casa. Deus estava na casa. Vai se cumprir. Se cumpriu. Bom, aquela mulher com o filho no colo. E vocês conhecem a história. Versículo 18. O menino vai lá ver como é o trabalho do pai. E o pai está lá trabalhando junto com os outros servos. E ele vai chegando perto do pai e começa a reclamar da cabeça. Ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E eu, como disse, como um pai selado com o selo de pai de qualidade, ele diz assim: vai lá para sua mãe. Aí o servo leva até a mãe dele. O menino deita e reclamando de dor de cabeça que não passava. Quando dá meio-dia, a promessa morre. O menino morre. Pronto. Aquela mulher não fala mais nada. Ela simplesmente pega o menino, leva até o quarto que ninguém entrava e deita o menino na... Deita o menino na... O que significa cama? Fica mais um pouquinho. Não vai embora. Aquela mulher inconscientemente estava dizendo para o filho dela, para Deus, dizendo assim: eu não aceito que ele vá embora.
Eu não aceito que essa promessa morra. Então ela inconscientemente deita o menino na cama do profeta, que cama significava fica mais um pouco, e ela estava dizendo inconscientemente, mas para Deus dizendo assim, fica mais, não vai embora, você não vai embora, você não vai embora. Diga assim, cama, fica mais um pouco. Aquela mulher deita aquele menino na cama, e ela sai. E ela diz assim, ó, pro marido, prepara aí uma jumenta aí, que eu vou até a casa do profeta. E o marido fala, não, poxa, mas peraí, hoje não é dia de ir lá e tal. Aconteceu alguma coisa? Ela fala assim, ó, não se preocupe. Vamos repetir isso, 1, 2, 3. Não se preocupe. Mais bonitinho, 1, 2, 3. Não se preocupe. Ela deita o menino na cama. No versículo 23, ela diz para o seu marido, não se preocupe. Então ela vai, e ela diz para o servo dela, não para essa jossa. Vai, não para ninguém, não escuta ninguém. Eu só vou parar quando eu encontrar aquele homem de Deus. E eles vão. E quando Eliseu vê ela chegando de longe, ele fica feliz. Ele fala, olha que legal. Geazi, vai encontrar ela. E já pergunta, como é que ela está, como é que a casa dela está e como é que o filho dela está. E Geazi, que era um servo ligeiro, correu lá e disse, e aí, tudo bem? Como é que você está? Como é que teu filho está? Como é que está a sua casa, seu marido? E ela disse assim, está tudo bem. Tipo assim, não me atrapalha. Minha conversa não é contigo. Eu vejo essa mulher nem parando para conversar com Geazi. Ela vindo e ele vindo de encontro, como é que está a sua casa? Está tudo bem. E foi embora. Aquela mulher, ela já tinha um foco, um direcionamento. Ela queria falar com aquele que onde ele estava trazia luz e era a representatividade do próprio Deus. Ele corre, você, o seu marido, o seu filho, está bem? Tá tudo bem. Então ela chega no profeta e diz assim, eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi um filho? Eu não te pedi nada disso. Está aí agora, morreu. E aí? Ele diz assim, Geazi, vai embora, pega o meu cajado, mas antes se arruma. Põe aí, ó, camisa para dentro da calça, bota um cinto, a fivela, que eu não trouxe, mas se arruma, chega lá, toca o cajado na cabeça dele e vamos ver o que vai dar. A mulher olha para o profeta e diz assim, se você ficar aqui, eu não vou. Porque a intenção de Eliseu naquele momento era, pega essa mulher, com o meu cajado, vão indo na frente, toca, e aí sim, depois que eu chegar lá, a gente vê como é que ele está. Aquela mulher disse assim, ó, eu só saio daqui se o Senhor for junto. Agora eu vou repetir, esquece a história que eu estou contando. Eu só saio daqui se o Senhor for junto. Eu só vou nesse lugar se o Senhor for junto. Eu só ponho a mão nesse lugar se o Senhor colocar a sua primeiro. Eu só ponho o pé nesse lugar se o Senhor colocar o seu pé. Eu não estou contando mais a história de Geazi, de Eliseu, da mulher sunamita, daquele menino. Eu estou falando de direcionamento e foco. Aquela mulher disse assim, enquanto o Senhor estava lá, havia luz. Enquanto o Senhor estava lá, Deus estava presente. Meu filho morreu, mas se o Senhor voltar para lá, se o Senhor voltar para aquele lugar, lá para onde eu deixei uma cama, uma mesa, uma cadeira, e a lamparina, quando ela se acender de novo, eu sei, o meu filho pode voltar. Eu só vou se o Senhor for junto. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor pisar, eu piso. Se o Senhor pôr a mão, eu coloco também. Se o Senhor for, eu vou também. Ela estava dizendo para aquele homem, em poucas palavras, volta para minha casa. Chama ele de volta para sua casa em nome de Jesus.
Porque quando Ele está a luz, quando Ele está a intimidade, porque quando Ele está a conversa, porque quando Ele está, vocês sentam um de frente para o outro, porque quando Ele está o milagre acontece, porque enquanto Ele está nada morre. Diga cama, mesa, cadeira, lamparina. Quando o Senhor estava na casa havia luz, tínhamos o que conversar, preparávamos um banquete. O Senhor não era mais uma visita. Diga lamparina. A lamparina, dentre tantas coisas, ela significava, além de luz e espantar a escuridão, significava calor. Diga calor. No versículo 34 diz a palavra de Deus, de que quando Eliseu chega no quarto e encontra o menino deitado, ele se deita sobre o menino e o corpo do menino começa a aquecer. Diga aquecer. Diga lamparina. Volta mais uma vez o filme. Enquanto a luz naquele cômodo estava acesa, o povo passava e dizia: a luz, então a homem de Deus. A luz, então a escuridão foi embora. Se a luz, há calor. Aquele homem deita sobre o menino, representando mais uma vez a lamparina, a luz acesa. Porque onde há profeta de Deus, o lugar precisa estar aceso e aquecido. Ele deita sobre o menino, e o versículo diz de que ele aquece o menino. E ele se levanta, perambula pelo quarto mais uma vez, e se deita mais uma vez, e o menino volta à vida e espirra por 7 vezes. E eu quero encerrar minha ministração aqui, porque eu já passei 2 minutos do horário. Quando o profeta está na casa, a luz está acesa. Quando o profeta está na casa, a luz. Quando o profeta está na casa, tem o calor. Quando o profeta está na casa, as trevas vão embora. Quando o profeta está na casa, a escuridão vai embora. Quando o profeta está na casa, a luz. Quando o profeta está na casa, o lugar se aquece. Quando o profeta está na casa, há fogo. Por que isso tudo aconteceu na vida daquela mulher? Simplesmente porque ela construiu um cômodo de tijolos e não uma tenda. Deus está te chamando na noite desse dia a deixar de tratar Ele como uma visita. Você chama o Senhor para sua casa e arma tendas. O Senhor está te chamando para ser a extensão da sua casa. O Senhor está te chamando para ser uma extensão da sua casa. A mulher estava dizendo assim: enquanto o Senhor estava lá, nada morria. A mulher constrói uma casa de tijolos. Vamos lembrar de Abraão. Abraão, Deus falava com Abraão. Abraão, terminava a conversa dele, aquela cadeira de Deus e Abraão. Abraão rapidamente olhava no território e encontrava pedras, e ele montava um altar para o Senhor. Abraão montava um altar de pedras. Abraão não montava altar de tendas, de panos, de tecidos. Mais uma vez Deus está te dizendo de que Ele não quer ser visita na sua casa. Mas para que isso aconteça na sua casa, como aconteceu um milagre na casa da mulher sunamita, você precisa deixar de tratar Ele como visita, parar de levantar altares de tenda e fazer como Abraão fazia. Conversava com Deus, levantava altares. Conversava com Deus, levantava altares. Diga assim: altares para Deus tem que ser de pedra. Tenda é algo passageiro. Pedra. Vocês imaginam, anos depois, as pessoas passando pelo caminho que Deus falava com Abraão, e o que as pessoas viam? Altares levantados. No caminho que as pessoas passavam e falavam ali, ó, Deus falou nesse lugar com Abraão. Deus falou nesse lugar com Abraão. Deus falou nesse lugar com Abraão. Ninguém entrava naquele quarto. Só o profeta. Diga assim: integridade. Aquele lugar era íntegro. Ninguém podia mexer. Ninguém podia tocar as mãos. Somente o profeta. Quando o menino morre pela primeira vez, ela entra naquele quarto e coloca ele sobre a cama. Mas até aquele dia, ninguém entrava naquele lugar. Repita comigo: integridade. Existem historiadores que dizem que Jó, e eu encerro aqui,
Jó não existiu. Existem teólogos que dizem que Jó... Não é possível. O cara perdeu a família, perdeu tudo que tinha, perdeu os bens. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que perdeu mãe, pai, filho, perdeu tudo, recomeçou e tal, e está vivo. Deus não estava falando sobre isso de Jó. Sabe por quê? Acontece com Jó. Pela primeira vez, quando Deus chega para o diabo e fala assim: o que você está fazendo? Não, estou dando rolê na terra. E o que você estava vendo? Estava vendo Jó. Servo bom, temente, fiel. Deus diz para o próprio diabo. Porque ele tem filhos, porque tem riqueza, porque está abastado, está tudo certo. Está abastança, né? Está tudo legalzinho. Ele foi lá e tira tudo. Só não toca na vida dele. É acometido até por uma doença. Depois de tudo isso, Deus volta mais uma vez para o diabo e diz assim: onde é que você estava? Ele: perambulando na terra. E o que você estava fazendo? Estava vendo Jó. Aí Deus diz assim: temente, fiel, íntegro. Aquele lugar onde a mulher colocou o seu filho era um lugar íntegro. A vida de Jó ficou conhecida não porque ele perdeu tudo e ganhou tudo, mas porque ele nunca perdeu a integridade. Se coloque de pé, por favor. Quando a mulher vai atrás de Eliseu lá, que ela encontra Geazi, ela podia ter dito: ô Geazi, meu filho morreu, não sei o quê. Quando o marido dela encontra ela e fala assim: ô, o que você vai? Onde você vai? Hoje não é dia. Aquela mulher, ela entendia de que perder a integridade poderia ser o fim para ela. Então ela não fala com o marido, ela não fala com o servo. Ela queria falar com aquele que onde ele estava havia luz. E eu quero arremeter a vida de Eliseu para a sua vida. Que tipo de altares você tem levantado? Tendas ou pedras? Lugares onde o Senhor é tratado como uma visita? Ou você já preparou uma cama, uma mesa, uma cadeira?